Olá, pessoal. Então nós vamos nessa aula trabalhar o texto Genealogia do Racismo do Lourenço Macanho, a partir, do livro O Dilema Multicultural. Então esse é um dos capítulos, desse livro e vamos entrar um pouco nessa questão do racismo científico, como ele é construído a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, né? Então, nós vamos tocar aqui numa questão do texto, né, que é a formação discursiva do racismo, como é que ele ganha esse corpo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, por quê? Porque a própria questão do racismo científico, e essa é uma pseudociência, ele vai ganhar força, sobretudo no final do século XVIII, e no transcorrer do século XIX, ele vai se evidenciando principalmente a partir do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que vai criar uma narrativa equivocada, não é, da ideia de evolução. Sobretudo porque Darwin pensou essa condição, a partir da ideia de evolução das espécies, né? Então, o que acontece? O que se fez na segunda metade do século XIX foi uma redução do conceito de espécie, de evolução das espécies, e transitaram isso para uma ideia de raça, né? Que hoje a antropologia já trabalha com uma ideia de etnicidade, de etnia, que tem muito mais a perspectiva, que tem a perspectiva cultural, da formação cultural de determinados grupos. Mas o século XIX vai usar essa condição, e isso até o Lourenço traz aqui, o autor do texto, que é essa condição de juntar à ideia de raça determinadas narrativas, principalmente as narrativas nacionais, ou seja, o próprio conteúdo nacionalista emergente nesse processo, Então é uma condição que nasce com a modernidade, com uma ideia de modernidade, que é essa ideia de unicidade que nós vamos ver também no transcorrer dessa aula, Então é o que promove também a ideia de formação do Estado Nacional no século XIX, mas sobretudo uma ideia de etnocentrismo propriamente, que nós vamos desenvolver mais no decorrer da aula também. E também nesse processo, a questão, o lugar da pós-modernidade também nesse processo, porque o autor vai trazer essa condição do discurso pós-moderno a partir da construção de uma narrativa moderna. E como que aí a ideia da pós-modernidade ela vai ganhar esse suporte, sobretudo numa ideia de uma mitologia moderna que vai construir esse sentido para a ideia do racismo, sobretudo na segunda metade do século XIX, E aí ele vai se basear também no texto de Michel Foucault, que Michel Foucault vai abordar a ideia de guerra de raças, e como que ela é construída a partir de então, não é? Então é essa condição. E aí sim, um lugar, um ponto da genealogia. Então isso é um aspecto que o autor traz e que ele está intimamente ligado à concepção epistemológica de Foucault, sobretudo com a ideia até que Foucault traz em certa medida no livro Arqueologia do Saber, que é buscar essas camadas históricas
e sociais da forma como o saber foi construído. Mas aqui, nesse caso, é uma genealogia do racismo. Então, a ideia de genealogia em Michel Foucault, por exemplo, ela está circunscrita, né, numa ideia de trazer a emergência de um discurso. Por isso, genealogia se difere da ideia, né, de quê? Da ideia de origem, por exemplo. Aqui, a preocupação não é buscar uma origem do racismo, mas uma genealogia do racismo, ou seja, a emergência do racismo, aqui nesse nosso caso, sobretudo, o racismo científico. Então, a emergência desse discurso, ele se dá onde? Sobretudo na segunda metade do século XIX. Né? Então, a ideia de genealogia, conceitualmente falando, ela está circunscrita nessa questão, né? Na questão própria da emergência de um discurso sobre. Não que não houvesse antes do século XIX uma diferenciação entre os grupos, né? Isso existia, né? Às vezes pautado num discurso religioso, como a gente vai ver mais à frente também, mas a emergência de uma forma de diferenciação dos grupos humanos a partir de um saber, ou seja, um discurso de ciência legitimando isso, se faz a partir da segunda metade do século XIX e já tem seus ensaios no final do século XVIII. Né? Já se tem quando intelectuais como Renan, né, como o próprio, né, Gobineau já fazia isso no final do século XVIII, início do XIX, né, o próprio Linneu, né, que faz uma categorização dos grupos humanos, né, dividindo em 4 grupos humanos: os brancos europeus, os amarelos asiáticos, os vermelhos indígenas, né, nativos da América, os africanos, os negros africanos. Isso, então, é presente já no final do século XVIII, né, mas tem seu momento de emergência ali, né, na segunda metade do século XIX. Então, por isso, uma genealogia, né? Então, o texto faz essa ideia. Ok, pessoal? Então, essa aula aqui, nós vamos encerrar aqui mais nesse ponto introdutório, tá? Entendendo esse caminho, a formação discursiva do racismo, os efeitos na pós-modernidade, né? O lugar da pós-modernidade frente a um discurso fundado na modernidade, né, com uma ideia de unicidade, e a ideia do conceito de genealogia pensado a partir da ideia do racismo científico na segunda metade do século XIX, ok? Então, nossa aula hoje, nessa aula a gente transitou nesse espaço, ok, pessoal? Um abraço, então, e até mais!